Engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a amada igreja para nós meditarmos em 1 Coríntios, capítulo de número 2. Capítulo número 2. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Glória a Deus. Versículos de número 10 em diante. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de número 10 em diante. Glória a Deus. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez te agradecemos pela tua santa palavra que tem chegado até nós nesta noite. Palavra fiel e verdadeira, em que mostra que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo, de poder, sabedoria, unção e virtude, que tu tens concedido, Senhor, derramado sobre a tua santa e amada igreja, para que possamos a cada dia ser fortalecidos no Senhor Jesus, edificados na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando, Deus Altíssimo, para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos estaremos contigo para sempre na glória, e então por toda a eternidade louvando o teu nome para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Mas que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Mas que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Ele salva, ele cura e batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura e batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele está aqui
nós sentimos que Jesus está aqui, está aqui, está aqui. Glória a Jesus, nosso Deus está aqui. Aleluias, glória a Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus para nós nesta noite, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 em diante, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo trazendo uma mensagem para a igreja, falando a respeito das profundezas de Deus, da sabedoria de Deus, de quão profunda é a sabedoria do Deus Altíssimo, das maravilhas do Deus Altíssimo, e que essas maravilhas nos foram reveladas pelo seu Espírito. Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus, que nos revela a sabedoria de Deus. O Senhor Deus Altíssimo, que na sua imensa misericórdia, na sua imensa graça, nos alcançou, porque nós não somos merecedores, irmãos, de receber tanta graça. Amém. O Senhor revelar a profundidade da sabedoria de Deus para a igreja. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso conhecimento, não é pelo nosso merecimento, não é porque nós tenhamos, digamos assim, o direito, que muitos dizem, porque eu tenho direito. Olha, irmãos, isso é a graça de Deus que tem nos alcançado. Amém, irmãos? Amém. Se não fosse a misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que nós já teríamos sido consumidos. Oh, glória a Deus. Amados, e aqui o apóstolo Paulo diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Está muito claro, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda que as profundezas de Deus. Amém. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Glória a Deus. Amém. O versículo 12 ainda diz: e nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia. As quais também falamos, não com palavras, Deus abençoe, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém, irmãos? Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, parecem loucura para o homem natural, e não pode entendê-las, porque tais coisas de Deus se discernem espiritualmente. Glória a Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem pode instruí-lo, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele conclui dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. E nesta última parte, falando que nós temos a mente de Cristo, eu procurei trazer este texto da palavra de Deus, esse texto bíblico, para nós continuarmos meditando no tema que nós começamos este mês de maio, estamos findando, falando da renovação do nosso entendimento. A renovação do entendimento, para que não andemos mais segundo o curso deste mundo. O apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que não devemos nos conformar com este mundo, não devemos tomar a forma, o molde deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas para isso nós temos que dar lugar ao Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus comunique com o nosso espírito. Nós já meditamos nisso, inclusive
Romanos capítulo 8, versículo 16. Irmão, possa ler, por favor? Romanos 8, 16. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Romanos 8, 16. Mas o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica, confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Esse Espírito com letra maiúscula aí é o Espírito de Deus. Testifica com o nosso Espírito com letra minúscula, é a fagulha que nós recebemos. O homem é espírito, alma e corpo. E quando o Espírito de Deus quer testificar com o homem, testifica com o Espírito que Deus colocou no homem. Testifica com o Espírito, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O homem, ele recebeu de Deus essa dádiva. Em 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, que sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas como viver uma vida e ter um entendimento, um pensamento, uma mente renovada? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o segredo. Hoje nós temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Mas quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. Mas nós recebemos uma dádiva. Nós agora temos a mente de Cristo. Nós agora fomos renovados pelo Espírito para entendermos as coisas de Deus. Como é que pode entender as coisas de Deus, pastor? É como a Bíblia está dizendo aqui, olha, capítulo 2, versículo de número 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende, porque estas coisas parecem loucura para o homem natural, e não pode entendê-las, porque essas coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Mas o versículo 15 diz o que? Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém, irmãos? Precisamos ser pessoas, cristãos espirituais. Amém, irmãos? 2,15 diz o que, Paulina? Na King James, versão King James, por favor. Estou sem King James aqui, mas eu tenho. Mas pega aqui a minha, pronto. King James, está aqui, que eu não ia abrir, precisava com a sua. Está com a NVT. Pronto. Depois lê a NVT também para mim. Lê logo a NVT, você está aí? Quem é espírito? O 15? O 15. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Então, o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. O cristão espiritual, ele recebe a testificação direta do Espírito Santo. Amém, irmãos? A revelação, ele, Deus Altíssimo, através do seu Espírito Santo, ele revela para a sua santa e amada igreja. Amém? Para aquele que anda com Deus, para aquele que procura agradar a Deus. Os irmãos sabem que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 18, ele primeiro foi e conversou com Abraão. Aí eu pergunto, Deus precisava da autorização de Abraão para destruir Sodoma e Gomorra? Não, não precisava. Mas porque Deus foi conversar com Abraão, Deus considerava Abraão como seu amigo. Oh, irmãos, que maravilha sermos amigos de Deus. A igreja de Deus, a noiva do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo. Pode ler, Paulinho. 2,15. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido.
não é discernido, não é compreendido no que está falando, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas quem tem a graça de Deus, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, recebeu a Jesus como Senhor e Rei, Salvador e Mestre. O Senhor Jesus Cristo foi para o céu e disse: eu irei para o Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Amém, irmãos? Então, recebendo o Espírito Santo, a igreja agora recebe essa dádiva de Deus. A palavra está dizendo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. O versículo 12 explica: porque não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, aleluia, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém, irmãos? Como viver agradando a Deus? Se o homem, no seu interior, ele ainda não foi transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, não deu lugar ao Espírito Santo, continua na mesma forma do mundo, convivendo da mesma maneira, os mesmos costumes que o mundo, de uma sociedade divorciada da palavra de Deus, distanciada da palavra de Deus, que não guarda os princípios da palavra de Deus. Como poder agradar a Deus? Temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento, e essa transformação, quem opera em nós é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Temos que ser cristãos espirituais. Eu estava lendo um determinado assunto sobre essa resistência que a carne, porque o homem é espírito, alma e corpo. E a nossa carne, o nosso cérebro, ele resiste às mudanças, principalmente quando ele já está acomodado, ou quando é algo que traz prazer, alguma satisfação, faz de uma maneira mais fácil. O cérebro vai procurar a maneira mais fácil. O corpo humano, no sentido, regido pelo cérebro, pelo nosso sistema nervoso central. E agora o cérebro, ele começa a resistir às mudanças. Por que vou mudar? Porque se eu estou fazendo isso, estou ganhando muito dinheiro, e eu estou tendo conforto, e eu estou agindo assim, e estou tendo bons resultados, e já me acomodei nisso. Mas aí vem a consciência. Não é só o fato do homem ganhar dinheiro, ter uma boa posição na sociedade, são os princípios. O que é que ele tem feito para ganhar esse dinheiro? O que é que ele tem feito para estar nessa posição? Aí vem a questão moral, e o Espírito Santo começa a testificar com o homem: você precisa mudar para agradar a Deus. E o inimigo do outro lado dizendo ao homem: não, continue. Entendeu? As pessoas se deixam escravizar pelo pecado, e o pecado vai a cada dia colocando o homem como servo. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o homem vai se deixando escravizar pelo comodismo, pelo conforto, pela facilidade de conseguir as coisas, pelo prazer. O hedonismo está falando muito forte. Não é da agora não, desde a época da Grécia, o hedonismo dizia assim: se você faz alguma coisa que lhe dá prazer, não importa, então faça, contanto que você tenha prazer nisso. O hedonismo fala disso, mas a palavra de Deus diz não. A palavra de Deus diz que nós devemos agir com consciência, porque nós seremos e compareceremos diante do tribunal do Deus Altíssimo, e tudo que nós tivermos feito, quer seja bom ou quer seja mal,
nós compareceremos diante do juízo de Deus para sermos julgados na prestação de conta diante do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. O homem não vive somente aqui na terra. O homem, ele tem uma vida eterna. Agora vai ter que prestar conta a Deus de todas as coisas. Amém, irmãos? Leia, por favor, queridos, Eclesiastes capítulo 12, os dois últimos versículos, versículo 12 e 13. Deixa eu aqui encontrar, pode ler. Eclesiastes capítulo 12, escrito pelo sábio Salomão, registrado na palavra de Deus, advertência para toda a humanidade. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, ou quer seja mal. Tudo há de ser trazido a juízo diante do Deus Altíssimo, quer seja bom ou quer seja mal. Então, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda a sua palavra, seus mandamentos, seus ensinos. E muitas vezes as pessoas querem o mais fácil, aquilo que lhe traz um benefício rápido. Tem tantas pessoas agindo de uma forma errada, e porque recebeu um grande benefício, não importa de onde veio essa vantagem. O importante é que foi vantagem. Não importa de onde veio esse dinheiro, o importante é que é dinheiro, sim. E se for algo escuso, ilícito, algo envolvido, não é? Tanta gente que às vezes está querendo mostrar uma posição na sociedade e tal, mas a custo de quê? Do sofrimento até de tantas outras pessoas, humilhação, destruição da humanidade, violência, pecado, prostituição, degeneração do ser humano, corrupção do ser humano. Então, quem é espiritual discerne tudo isso. O homem natural não entende, não compreende, porque ele não entende as coisas de Deus, do Espírito de Deus. Só vai poder compreender aquele que é espiritual, porque o Espírito está testificando na nossa consciência que nós somos filhos de Deus. E como disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Eu sempre digo para os irmãos: devemos fazer uma pergunta: pastor, como eu vou decidir? Você pensa assim, olha, se Jesus estivesse no meu lugar agora, o que é que o Senhor Jesus faria? É como diz aquele livro: em seus passos, o que faria Jesus? Eu tenho que tomar essa decisão. Se fosse o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui hoje, o que é que Jesus faria? Qual é a decisão que ele faria? Qual a decisão que ele tomaria? Então nós vamos ver que o exemplo para nós, para toda a humanidade, o exemplo é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. O modelo é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chegou a dizer: sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Tem a mente de Cristo, como diz aqui o apóstolo, mas agora nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos da forma que Jesus pensa. Mesmo que alguém esteja fazendo errado, não, mas Jesus não faria assim. Mesmo que alguém esteja projetando fazer errado, mas Jesus não projetaria nem planejaria assim. Mesmo que alguém esteja executando errado, nós vamos dizer: mas Jesus não procederia nem executaria desta maneira. Temos que pensar como Jesus pensa. Temos que agir como Jesus agiria naquela situação. Amém, irmãos? Para podermos morar no céu com Jesus. Diante do mundo, o povo diz: mas crente é bobo, não é bobo? Uma vantagem dessa, está abrindo mão de uma vantagem dessa? Meu irmão, o cristão, ele é sábio.
porque o nosso alvo é o céu. Tudo aqui vai passar, estamos aqui de passagem, mas o nosso alvo é a eternidade com Jesus, aleluia, adorando a Ele, vivendo com Ele, permanecendo nele. Se é certo que com Ele padecemos, diz o apóstolo Paulo, para que também com Ele nós venhamos a reinar. Padecemos com Ele e também com Ele reinaremos, diz o apóstolo Paulo. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Nós temos a mente de Cristo. E por quê? Aí eu pergunto aos irmãos, alguns dizem assim: pastor, isso é muito radicalismo, porque na verdade, qual o problema da pessoa estar se deixando levar por alguns prazeres do mundo, e vai se deixando levar? Meus irmãos, isso é destruição para o homem. Imagine, o homem, ele foi criado por Deus como coroa da criação, e Jesus, que aquele que comete pecado torna-se servo do pecado, e ele veio para nos libertar de todo o pecado, amém, irmãos? Viver segundo a palavra de Deus, ter esse entendimento, essa renovação do entendimento. Não são dogmas da igreja, não são dogmas do protestantismo, não são dogmas dos evangélicos, não são dogmas dos pentecostais. Não, é a palavra de Deus que nos mostra. De tudo que temos feito, o fim é temer a Deus, guardar seus mandamentos, porque sabemos que tudo, Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Tudo que seja patente ou encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Para Deus não tem nada encoberto, todas as coisas estão patentes diante dos olhos de Deus. Então o homem não tem como se esconder de Deus. Nós temos que nos apresentar a Ele pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, nos fortalece. Pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Pelo poder do sangue do Senhor Jesus, deixa as nossas vestes espirituais mais alvas do que a neve. Temos o entendimento do perdão, da graça de Deus, e permanecer nessa graça. Procurar sermos crentes espirituais, que senão estaremos enganando a nós mesmos. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, não consegue discernir as coisas de Deus. O espiritual discerne, conhece todas as coisas de Deus, que é o Espírito Santo que revela, e ninguém é discernido, porque é Deus que revela pelo seu Espírito Santo. Essa transformação tem que começar na nossa mente, no nosso entendimento, porque enquanto eu não entender que é maravilhoso agradar a Deus, vai continuar resistindo, pensando que está se escondendo de Deus. Não tem ninguém para se esconder de Deus. O homem está se prejudicando a ele mesmo, prejudicando a si próprio, e vai ficando andando em círculos. Quantos anos Israel andou no deserto? 40, porque estava desobedecendo, o povo de dura serviço, até que toda aquela geração pereceu, os maldizentes, e outra geração foi que entrou, porque os maldizentes não aprenderam a adorar a Deus. Tem tanta gente maldizente que não adora a Deus, vai ficar andando em círculo. Quanto tempo? Aprende a adorar a Deus, o teu Espírito na nossa vida, regindo a nossa vida. Não adianta ficar somente esses temas que eu estou falando para os irmãos aqui, pela misericórdia de Deus, tem muitos anos que eu falo disso, muitos anos. Mas por incrível que pareça, os cultos de doutrina, as escolas bíblicas, as consagrações, os jejuns, não são tão frequentados como as festas que muitas vezes nós temos na igreja, de festividades, congresso, convenção, aniversário da igreja. E eu penso, no aniversário da igreja eu vou. É de ano em ano que a gente vai na convenção, no congresso de jovens, no congresso das senhoras, congresso dos senhores, aniversário da igreja, de ano em ano. Irmãos, nós temos que buscar ao Senhor todos os dias e em todo o tempo, amém, irmãos? Estar descendo na presença do Senhor, meditando na lei do Senhor, tendo prazer na lei do
Senhor, isso é muito importante. Não é meditar porque o pastor está dizendo: olha, irmão, tem que ler o livro tal, tem que ler o capítulo tal, tem que ler a lição da escola dominical. Não é questão de obrigação, pelo contrário, é prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é para nós, cada um de nós. Isso é bem-aventurança. E eu sei, meus irmãos, que os dias são difíceis. Eu sei, meus queridos irmãos, que os dias são tão difíceis, mas a melhor coisa é estar na presença de Deus, agradando a Ele nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E o inimigo de nossas almas sendo envergonhado, batendo em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja está guardada debaixo do sangue do Cordeiro, que é Jesus, agradando ao Senhor nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Como cristãos espirituais, que tem a mente de Cristo, que pensa como Jesus pensa, que obedece a palavra de Deus, que guarda a palavra do Senhor, que é conhecido diante de Deus. A igreja, nós somos conhecidos diante de Deus, aleluia. O Senhor, Ele tem plano na vida da igreja. A igreja, nós somos chamados e escolhidos pelo Senhor, não somente chamados, né? A Bíblia fala para nós: muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas a igreja foi chamada e escolhida por Jesus para reinarmos com Ele na eternidade. Por que escolhidos? Irmãos, escolhidos para andar na presença de Deus, firmados na rocha que é Jesus, agir, pensar como a Bíblia diz. Tem um livro que eu li, que ele é um livro muito bom, ele diz assim: Pensando Biblicamente. Que livro abençoado! Quando você para analisar as questões à luz da palavra de Deus. Porque tem muitos filósofos, tem muitos pensadores, e até mesmo entre os cristãos, os que dizem: não precisa tudo isso não, pastor, não precisa tudo isso não. Como Deus é amor, e Ele é amor, verdadeiramente é, a maravilhosa graça de Deus, e é maravilhosa a verdade, mas um dia essa graça, essa porta da graça vai se fechar. A oportunidade do homem se arrepender é agora. E no juízo de Deus, o juízo não vai ser juízo de amor, nem juízo de misericórdia, nem da graça. É a justiça divina. E para o homem fugir da justiça divina, tem que correr para os braços de Jesus neste momento da graça. Neste momento que a porta da graça está aberta. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, pedir ao Senhor Jesus: Senhor, me purifica pelo poder do teu sangue, me santifica e me firma na rocha eterna que és tu, Senhor. Não me deixa desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás. Nesta graça maravilhosa agora, a porta está aberta. Nós temos que aproveitar essa maravilhosa dispensação da graça de Deus. E que nós possamos, meu irmão, dar lugar ao Espírito de Deus, nos ensinando todas as coisas. Eu sempre digo: nunca foi tempo de brincar de ser crente, quanto mais agora, que nós vemos tantos sinais se cumprindo com tanta velocidade da vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê mais da sua graça, mais da unção, que nós possamos dar lugar ao Espírito de Deus, que sejamos cristãos espirituais. Amém, irmãos? O cristão espiritual, ele dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele não se deixa levar por essa ilusão desse mundo, né? O inimigo, ele procura iludir as pessoas, enganar as pessoas. Aí o cérebro humano resiste, né? A mudança que o Espírito Santo, a transformação, a palavra melhor é essa, a transformação que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas para melhor. E o corpo, a carne resistindo. Depois medite lá em Gálatas capítulo 5, da luta que fica da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Falam das obras do Espírito, né? E das obras da carne. Mas porque tem gente que muitas vezes está no vício, nas drogas, se destruindo? É porque aquilo para o cérebro se torna prazer, e ele quer que aquilo seja consumado mais vezes.
E tem gente que fica sofrendo com a abstinência das drogas e treme, e até que fica na situação difícil, até que tenha outra droga que chega ou uma parecida, porque o corpo se acostumou com aquele falso prazer. E o inimigo faz isso. O inimigo procura fazer com que o homem seja servo do pecado, dependente, né? Não é só da droga, seja lá como for o vício. Outro, às vezes, o vício em si não é só uma dependência química, não. Tem alguém que é dependente de jogo. Tem gente que perde a fortuna da vida toda. Teve gente que já perdeu tudo que tinha em mesa de jogo. Outro, a dependência é dos vícios sexuais e por aí vão. Prostituição e tantas outras coisas. E o inimigo, não é? Destruindo a humanidade, iludindo a humanidade. O homem precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? Agradecer a Deus pela salvação que Jesus veio trazer e descer na presença de Deus. Aí alguém pergunta, mas para que tanta oração e jejum? É por isso? A resposta é essa, porque nós precisamos de estar enxertado na videira verdadeira de Jesus, nos fortalecendo, orando, jejuando, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Não é religiosidade, é necessidade do Espírito Santo em nossas vidas. Dá lugar ao Espírito de Deus, porque se o homem não der lugar ao Espírito Santo, se o homem não depender de Jesus, vai depender de coisas vãs, de coisas que não satisfazem, só vai levar ele para a destruição. Mas quando nós dependemos de Jesus, oh aleluia, só vamos receber coisas boas de Deus. Dependo de ti, Jesus, em todas as coisas. Meu Senhor e Rei, oh meu Salvador e Mestre, confesse a cada dia, Jesus, tu és nosso Senhor e Rei. Senhor, irmão, é porque Ele governa, Ele reina, Senhor e Rei, Salvador e Mestre. Ele tem todas as bênçãos para nos dar. Basta o homem se render ao Senhor Jesus Cristo e dizer: Jesus, eu sei que tu queres o melhor para mim, eu sei que tu queres o melhor para a minha família, que tu queres o melhor para a igreja, que tu queres o melhor para o Brasil, para a sociedade. Vamos depender de Jesus, dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Não nos deixemos moldar por este mundo, né? A Bíblia diz isso: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós temos a mente de Cristo. Vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, e que nós possamos levar essa mensagem para outras pessoas que necessitam. Depois eu vou falar para os irmãos sobre esses passos, viu? Não vai dar para falar hoje de todos os passos, mas nós temos que levar essa mensagem, ter calma, paciência com as pessoas, assim como Jesus esteve conosco, amém, irmão? Tem mais, irmão, já falei para aquela pessoa uma vez, 3 vezes, 5 vezes, peça graça a Deus, fale 10, fale 20, fale 30, 50, e não continue sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? Vamos dar lugar ao Espírito Santo. A igreja, nós fomos chamados para isso, como Jesus fez conosco. Esse amor sem igual, que Deus enviou seu Filho unigênito para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, amém, irmãos? Vamos dar lugar ao Espírito Santo, vamos meditar nas coisas de Deus, vamos ser cristãos espirituais, como diz a palavra de Deus, amém? Que o Senhor Deus Altíssimo continue abençoando a sua santa e amada igreja, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.